Bom dia, professores da Universidade Federal do Piauí, do curso de Administração Pública. Aqui é o grupo número 4. Nós vamos apresentar o nosso seminário, ou melhor, falar do nosso seminário, e vamos falar de programação e controle de serviços e aspectos estruturais. Esse grupo, nós somos formados por 5 componentes: André Leal, Camila Kelly, Camerina Paula, Daniel Silva e Valderson Silva. Eu vou falar um pouco da introdução. A administração operacional pressupõe uma organização em 2 grandes momentos. O primeiro, de caráter geral e de maior alcance no tempo. E o segundo é restrito às atividades imediatistas, alimentando-se com as informações do primeiro. A programação é composta de definição de quantidade necessária de serviços a serem fornecidos da correspondente necessidade de materiais de consumo ou de peças. O controle, por sua vez, envolve quantidades, qualidades e custos e quantidade, qualidade e custo. São etapas da programação, definição da quantidade de serviços, necessidades de materiais, prazos e capacidade de liberação, controle e etc. A definição de quantidade de serviço. A quantidade de serviços varia de acordo com a demanda. Para isso, uma forma de se prevenir da oscilação de demanda e não afetar a quantidade dos serviços é a formação de estoques. Se a demanda exceder a projeções, ou melhor, se a demanda exceder as projeções, incorre em custos de oportunidades perdidas. Se a demanda for abaixo das projeções, tem-se prejuízo ao investimento realizado. Por isso, o estoque é uma forma de controlar essas situações. A oferta. No caso, a oferta é um serviço em seu período de pico. Por muitas vezes é fundamental à saúde financeira de uma organização privada. Para isso, é necessário que as organizações buscando grandes lucratividade são exemplos de pico de oferta no setor privado, as festas juninas, que aumentam a oferta de consumo de comidas típicas. No setor público, o aumento de ofertas deve convergir com a ausência de falhas no funcionamento de serviço. Por exemplo, deve-se planejar melhor o serviço de transporte público e segurança em datas festivas. Bom dia, pessoal. Eu sou a Camila, só dando continuidade aqui à nossa apresentação do cenário de gestão. Como a Camila já falou, alguns pontos, né, sobre oferta, definição da quantidade de serviço, eu vou continuar agora falando um pouco sobre demanda, né? Para um grande número de serviços, principalmente aqueles que têm um valor intrínseco elevado para o cliente, a demanda ela pode ser controlada com um sistema de reservas, né? Assim, evita-se filas, permite o atendimento personalizado, entre outras vantagens. No entanto, o sistema de reserva ele tem um custo e esse custo ele não é adequado para qualquer tipo de serviço, né? O usual é a obediência à ordem de chegada, que pode conviver com as reservas.
Uma forma de distribuir a demanda é induzir os consumidores que buscam o serviço da época de pico, né, a buscá-la nas épocas de não pico. Um exemplo é o caso dos hotéis, né, que fazem, por exemplo, ofertas promocionais durante a semana ou em épocas de baixa temporada, né? Bom, continuando aqui, a gente vai falar um pouco sobre determinação dos materiais e recursos auxiliares. Essa etapa ela tem a missão de cumprir a quantidade de serviços finais a serem fornecidos com o respectivo material de consumos e peças. O controle dos estoques de materiais e recursos auxiliares ele é necessário e constitui um requisito para que a execução da programação ela aconteça sem percalços, né? Gerenciar estoques implica em conhecer e decidir sobre o tamanho do estoque, o tempo e tamanho de pedido, entre outras informações. Assim, né, o bom controle de estoque ele oferece um bom serviço em qualquer parte do processo para o mercado. Cabe também ressaltar aqui, né, que a gestão de estoque ela pauta-se pelos princípios operacionais, que são, no caso, o reabastecimento de forma regular, né, que pode ocorrer em espaços de tempos periódicos, como mensalmente ou semanalmente, e o outro princípio é a constante observação sobre os estoques, né, que é o momento necessário para a reposição daqueles estoques. Podemos observar assim em um supermercado, né, que reabastece o produto de forma regular e fica sempre atento para que ele não falte nas prateleiras. Agora, os nossos colegas vão dar continuidade à nossa apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel, acadêmico do sétimo período de Administração Pública, dando continuidade ao seminário após a fala da companheira Camila Kelly. Eu vou explanar um pouco aqui sobre determinação dos materiais e recursos auxiliares. Então vejamos. A existência de estoque, pessoal, ela envolve custos, que inclui aquisição, armazenamento, manuseio e perecibilidade. Então o que nós podemos frisar aqui é que a simples existência de um estoque, né, vocês podem interpretar que por trás daquilo ela vai envolver o quê? Custos, aquisição, armazenamento, manuseio e perecibilidade. Os custos de aquisição incluem os custos de pedido, como, por exemplo, documentação e mão de obra, assim como custos de produção, que é o valor pago pelas unidades de estoque, custos de transporte e custos financeiros, né? Assim como podemos explanar também que os custos de armazenamento e manuseio envolvem os custos de aluguel, manutenção, limpeza, conservação e monitoramento. E por fim, a perecibilidade, ela vem a ser a possibilidade do não uso do material, da sua inadequação futura, ou de ter o valor, né, o seu valor de uso extinto, como um produto que passou por tanto tempo guardado que perdeu a validade do consumo. Então, pessoal, essa perecibilidade ela nada mais é do que a validade de uso desse determinado produto ao qual ele vai ser estocado, né? Então, existem os custos e as observações e pontuações que a gente tem que pontuar quanto à determinação dos materiais e recursos auxiliares. Em ato contínuo, pessoal, vamos explanar um pouco sobre ajuste entre capacidade e demanda. Então, pessoal, os sistemas de produção de serviços podem valer-se de diversos recursos para promover a adequação entre a capacidade e a demanda. Isso pode ocorrer das seguintes formas, né? Conforme vocês estão aí acompanhando no slide, são 6 formas, sendo a primeira delas alterando a capacidade, a segunda terceirizando e franqueando soluções de médio e longo prazo, né? Nós podemos fazer um planejamento aí para que possamos obter resultados em médio prazo, assim como também em um longo prazo. Terceiro, influenciando a demanda para melhor adequá-la à capacidade existente. Quarta, adequando o sistema de serviços à finalidade ou a públicos diversos.
Quinto, alterando o comportamento do cliente por meio da indução. E por fim, compartilhando serviços com os clientes. É um dos pontos aqui bem que chama bastante atenção é esse quarto, essa quarta forma, que ele cita basicamente o seguinte: adequando os sistemas de serviços à finalidade ou ao público diverso. Ou seja, nós vamos direcionar um atendimento personalizado a um determinado público, né? Com a finalidade, ou seja, por exemplo, com a finalidade de maior lucro da empresa, né? Vamos direcionar um atendimento personalizado para um determinado público. Basicamente isso nesse slide, pessoal. Vamos dar continuidade. Por fim, pessoal, ainda que explanando um pouco sobre ajuste entre capacidade e demanda, nós temos que ressaltar que há algumas situações em que não é possível armazenar estoque, como o caso de algumas prestações de serviços, como atendimentos em bancos, por exemplo, né? Conforme vocês estão acompanhando o slide aí. Ou seja, nesses casos, faz-se o uso de algumas táticas para distribuir melhor no tempo o atendimento ao cliente, né? Ou seja, aqui a gente já tem que usar outras táticas, né? Para satisfazer a vontade do cliente, para ter um atendimento de excelência, um atendimento de qualidade. Dentre elas, né, dentre essas táticas estão as seguintes aqui. Ou seja, primeiro, formando filas para controlar a ordem e o tempo de atendimento, fazendo reservas, controlando a capacidade de atendimento, repartindo a demanda, que segmenta o atendimento. Um exemplo bem claro, né, que dá para dar para ter um entendimento bem maior do que estamos falando, é essa parte final do slide aqui, ao qual ele explana da seguinte maneira: para melhorar, é melhor programar os serviços. Ou seja, ele fala, para melhorar, é melhor programar os serviços. Deve-se fazer alguns questionamentos, entre eles, como nós podemos observar aqui, o autor ele sugere que para melhorar esse serviço deve-se fazer alguns questionamentos. Os mais enfáticos aqui que nós trazemos agora aqui no slide é o seguinte: as seguintes perguntas devem ser feitas. Quantos funcionários devem estar trabalhando em determinada situação? Ou como devem ser formadas as escalas de trabalho? Veja, pessoal, para que possamos atender determinadas situações. Vou dar um exemplo aqui, fugindo da realidade aqui dos slides, né? Por exemplo, vamos fazer aqui um levantamento. Digamos que a Polícia Militar do estado do Piauí, ela fez um seguinte levantamento, que em determinadas datas do ano, os índices de criminalidade, de furtos, né, furtos e roubos, eles crescem nas imediações do centro da cidade. Datas essas como Natal, Ano Novo, Dia das Mães, né? A Polícia Militar, através de um estudo, detectou que durante esse período esses crimes, né, eles crescem. De que forma que nós podemos, que a Polícia Militar pode agir para diminuir essa criminalidade? Ou seja, através desse estudo, vai ser possível a Polícia Militar ela direcionar, né, o maior policiamento para reprimir, digamos assim, esses crimes nessas determinadas datas, né? Ele pode deslocar, ele pode aumentar o contingente naquelas áreas. Então esse é um exemplo bem claro do que estamos falando aqui agora nesse slide. E assim eu finalizo a minha apresentação e o companheiro vai dar continuidade ao trabalho agora. Olá, meu nome é André Leal e falarei sobre qualidade no sistema de serviços. O consumidor de serviços, algumas vezes, acha uma posição de certo conformismo diante da baixa qualidade dos serviços prestados. São algumas razões para essa baixa qualidade. Os trabalhadores que são vistos como temporários, pois eles acabam que não tendo compromisso com a organização.
Também é uma das razões a ênfase excessiva no corte de custos e na busca de produtividade a partir do corte de pessoal. Ou seja, o administrador que corta muito os recursos dentro da sua organização, logicamente a organização vai acabar aqui ofertando serviços de baixa qualidade. E também uma das causas é pouca concorrência. Afinal, não há motivo para a organização elevar o padrão se não há ninguém que possa competir com ela. O que é errado, mas assim que muitas vezes acontece. Em relação ao serviço público, a qualidade do serviço pode ser entendida como o grau em que as expectativas do cliente são atendidas mediante a sua percepção quanto à prestação do serviço. Cliente, no caso, vemos como a sociedade como um todo. As expectativas do cliente são formadas e a sua percepção é fundamentada nos seguintes aspectos: consistência, competência, velocidade do atendimento, o próprio atendimento em si, flexibilidade, credibilidade, acesso, ser tangível e o custo. Aqui podemos ter um exemplo prático de quando vamos, por exemplo, comprar algum produto, nós queremos que o produto seja bom, nós queremos que sejamos bem atendidos, nós queremos que o atendimento seja bom, que o custo seja baixo, enfim. A boa qualidade do serviço é estado de esforço, disciplina e domínio de técnica. Os custos para obter boa qualidade podem ser classificados como em custos de prevenção, de inspeção, de falhas internas e de falhas externas. O conjunto desses custos tende a diminuir sensivelmente o esforço de programas para melhoria de qualidade. Quando se corrigem as falhas ou previne-se, logicamente evita-se um custo de ter que reparar os erros. Isso são exemplos de melhoria: treinamento do cliente, motivação do cliente, medição da satisfação de mão de obra, medição de desempenho da concorrência e medidas de desempenho indutoras de atitude. Encerro por aqui a minha participação. Para verificar as diferenças entre os projetos de serviço e resultado, é utilizado a aplicação de modelos dos cinco falhas. Falha de comparações de expectativa de consumidor. São as diferenciais entre as expectativas do cliente e o que o organizador entendeu como sendo essa expectativa. Pode-se corrigir como melhor compreensão e comunicação com o cliente e do que eles desejam. A falha na comparação de percepções gerenciado é a diferença entre o entendimento da organização e na prestação do serviço e as especificações que elabora para atender o cliente. Pode ser resolvido ou corrigido os projetos de serviço e análise os pontos de vista do cliente sobre ele. Falha na comparação de especificação de serviço é o caso que ocorre quando o que está especificando não é praticado e é corrigido quando são definidos padrões de atendimento e avaliações de serviço, a final de que evitar falhas. A falha comparação de prestação de serviço ao cliente é coerente entre o que se promete e o que se faz. Para evitar, deve-se desenvolver o projeto em conjunto com o marketing para evitar excesso de expectativa. Falha na comparação da expectativa do cliente é o resultado da falha anteriores que pode estar ocorrendo simultaneamente ou simultaneamente.